Boa noite a todos, na paz de Cristo, salve Maria. Com grande satisfação a gente tem mais um encontro aí nosso, né? Mais um momento de formação. Inicialmente já gostaria de agradecer os que estão presentes, né? E agradecer quem está acompanhando a gravação, né? E desde já quem estiver acompanhando a gravação, peço para, né, deixar o like, né, e comentar em caso de dúvida, que aí a gente vai respondendo, tanto no YouTube quanto qualquer outra rede social. E aí, hoje, né, 10 de maio de 2022, a gente vai ter mais, né, a continuação da última formação, né, conduzida pelo Eduardo Resgala, e vamos iniciar esse momento, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esse momento pedindo para o Espírito Santo descer sobre todos nós, né, o Espírito Santo descer também sobre o Eduardo Resgala, para que, né, quem estiver ouvindo possa, né, realmente ser tocado, e para que o Eduardo diga, né, aquilo que Deus quer que seja de nosso conhecimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Venerável Fortuncim, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Eu vou deixar então a palavra aí com o Eduardo Resgala, que vai continuar com a formação aí. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Nós vamos complementar, né? Ou concluir a formação que a gente começou na última semana e que a gente falava a respeito do Santo Rosário, né? Do valor, da importância do Santo Rosário, baseando nesse livrinho que é tão importante e que eu recomendo, né, com insistência a leitura dele, que é de São Luís Maria Grignion de Montfort, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. A gente viu o quanto que o Rosário ele é, ao mesmo tempo, uma arma, como Nossa Senhora mesmo chamou, disse para São Domingos, a arma que a Santíssima Trindade quer usar para transformar o mundo, e como o Rosário é também uma coroa de rosas que nós depositamos, não somente na cabeça da Virgem Maria, mas também em Jesus. O quanto nós honramos nosso Senhor Jesus Cristo quando nós estamos praticando, rezando com fé, com devoção, com o coração, não somente com palavras, mas com intensidade, o Santo Rosário. E eu queria começar hoje com uma promessa de Nossa Senhora a São Domingos, para que fique bem firme para nós. Ela disse assim para São Domingos: eu quero que os devotos do meu rosário tenham a graça e a bênção do meu filho durante a vida, na hora da morte e depois da morte, e que sejam libertados de todo tipo de escravidão, e que sejam reis, e que tenham a coroa sobre a cabeça, o cetro na mão e a glória eterna, assim seja. Essa é uma fala de Nossa Senhora a São Domingos, que está relatada nesse livro. Nossa Senhora quer dar a nós, devotos do Rosário, devotos do Terço, a graça e a bênção de Jesus durante a vida. Tudo que nós precisamos na hora da morte e também depois da morte. Tudo que a nossa alma anseia, a glória eterna, a presença eterna, estar eternamente na glória. E aí nós temos
já de imediato para nós as promessas, as grandes promessas ou os grandes frutos, os grandes benefícios da prática do rosário. O primeiro benefício da prática do rosário eleva-nos pouco a pouco ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Como nós já dissemos no outro momento, a meditação dos mistérios, a meditação da nossa história de salvação, protagonizada por Jesus, nos aproxima pouco a pouco, cada vez mais, do conhecimento perfeito de Jesus Cristo. E os mistérios do Rosário propiciam isso para nós. Depois, a prática do Rosário, constante, obediente, diária, ela purifica as nossas almas do pecado. É interessante porque, ao longo dos relatos de São Luís, nesse livro, ele traz muitas e muitas histórias de pessoas, cristãos ou não, mas que foram libertos, inclusive de possessões demoníacas, quando chegaram perto do rosário físico, o rosário que nós temos nos nossos bolsos. Ou então, aqueles casos em que, ao começar a se recitar a Ave Maria, a oração do Santo Terço, os demônios eram expulsos. Da mesma forma, nossos pecados vão sendo expulsos da nossa vida, da nossa alma vai sendo purificada quando nós praticamos a devoção do Santo Terço. Depois, ajuda-nos a vencer todos os inimigos, sejam eles materiais, corporais ou espirituais. Como Nossa Senhora já disse, e nós não podemos negar isso, o rosário é uma arma. O rosário não é um brinquedo, não é um enfeite, é uma arma. E como uma arma, ela deve ser utilizada para vencer os inimigos que nos atacam ou manter distantes aqueles inimigos que desejam nos atentar, desejam nos incomodar, nós podemos usar a analogia, invadir a nossa propriedade, invadir a nossa vida, invadir a nossa alma. Depois, facilita a prática das virtudes. Bastante óbvio quando a gente já ouviu falar tanto sobre o rosário, né? A meditação dos mistérios, a devoção à Virgem Maria, o conhecimento cada vez mais perfeito de Jesus vai facilitar em nós a prática das virtudes. E é o rosário que é um caminho, o atalho, o caminho mais prático, nós podemos dizer, para nós. Depois, estimula-nos com o amor de Jesus Cristo. Nos aproxima do amor de Jesus e faz de nós também reflexos, espelhos desse mesmo amor. Enriquece-nos, cada um de nós, com graças e méritos. Fornece-nos o que é necessário para pagar as nossas dívidas, seja para com Deus ou seja para com os homens. E também faz obter de Deus todo o tipo de graças. É uma promessa da Virgem Maria, eu acabei de ler. Ela deseja veementemente que os devotos do Rosário tenham a graça e a bênção de Jesus. Por isso, é uma promessa bastante lógica, saber que a prática do Rosário, então, nos aproxima e faz com que a gente alcance todo tipo de graça que o Senhor tem para nos dar. E aí, uma anotação bastante importante que São Luís traz para nós é por que é tão difícil rezar o rosário. A gente já passou isso algumas vezes na nossa vida, não é verdade? Quando nós nos dispomos a fazer a oração do rosário ou do terço, que seja, nós enfrentamos uma série de dificuldades. A preguiça, o cansaço,
O sono que a gente sequer sentia aparece, a gente começa a abrir a boca o tempo todo, a gente começa a desviar o nosso pensamento, a gente não consegue se concentrar, a gente desanima, a gente deixa para depois. Eu vou trazer aqui um escrito extraído do próprio texto do livro, que fala exatamente isso para nós. Por que é difícil rezar o rosário? São Luís diz assim, que o que aumenta a dificuldade de rezar o rosário é a nossa imaginação, pois é bastante volátil e não consegue um momento de repouso. E também a incansável malícia do demônio, do inimigo de Deus, para nos distrair e nos impedir de rezar. O que é capaz de fazer contra nós enquanto rezamos o nosso rosário contra ele, o inimigo de Deus, o demônio? Ele faz aumentar a nossa preguiça e a nossa negligência naturais. Antes de começar a nossa prece, ele aumenta o nosso tédio, nossas distrações, nossas preocupações. Enquanto nós rezamos, nos atormenta de todos os lados. E depois de rezarmos, mesmo com tantas dificuldades e distrações, ele ainda sussurra no nosso ouvido: nada do que você disse vale. Seu terço ou seu rosário não valem nada. Era melhor ter trabalhado ou se ocupado das suas coisas. Você está perdendo tempo rezando tantas orações vocais sem atenção. Meia hora de meditação ou de boa leitura valeriam mais. Amanhã você estará menos sonolento, rezará com mais atenção. Deixe o rosário para depois. E com esses artifícios, o diabo nos faz abandonar o rosário, todo ou parte dele, dia após dia. Ou então nos convence a trocar essa prática por outra oração, por uma leitura, ou então por adiá-lo. É o parágrafo número 123 do livro. E é bastante interessante porque quando nós vamos, na nossa vida de oração, adotar essa prática, e nós adotamos, nós começamos a passar exatamente por essas dificuldades que São Luís relatou aqui e escreveu há tanto tempo. E nós vemos que o demônio, ele não é assim tão criativo. Ele continua utilizando os mesmos recursos, as mesmas desculpas. Talvez mude apenas o nome, mas as distrações são as mesmas até hoje, para nos convencer a abandonar essa prática que agride tanto a ele, que derruba tanto os planos dele, que incomoda tanto aquilo que ele planeja para a nossa vida, para nos dividir, para nos separar, para nos enfraquecer. Então, nós temos algumas dicas de São Luís também baseado na experiência de São Domingos, para rezar bem o rosário. A primeira dica, a primeira indicação que ele nos dá é, antes de mais nada, invocar o Espírito Santo. Em nossa oração, já preparados para rezar o Santo Terço, nós invoquemos a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, aquele que faz os santos, ele possa estar conosco na oração, para abrir o nosso coração para a semeadura de Deus e também para nos aproximar da vontade de Deus enquanto nós rezamos. Em segundo lugar, que nós possamos nos colocar na presença de Deus. Entender que nós estamos reunidos com o Senhor para, em um momento de oração, colocarmos a nossa vida na mão dele e ele participar da nossa vida, a partir da simples meditação dos mistérios do terço. Então, colocar-se
na presença de Deus. E depois, uma observação bastante importante que São Luís faz é fazer um oferecimento bem feito do terço ou do rosário. Colocar as intenções bem colocadas, bem específicas, bem entendidas. Isso significa dizer que nós saibamos pelo que nós estamos rezando. Que nós saibamos muito bem pelo que nós temos a intenção de estar batalhando. Lembrando que a oração do terço é uma batalha, então não se luta em vão ou sem motivo nenhum contra algo. Existe um motivo, existe uma intenção, e essa intenção precisa ser clara, pois esse é um dos erros mais comuns que o santo cita. Ele diz que o erro mais comum, o primeiro erro mais comum na oração do Santo Terço é rezar sem intenção. Rezar por rezar. Rezar por cumprir um preceito, por cumprir uma devoção, por riscar, né? Hoje nós podemos dizer, riscar ali na agenda mais um dia em que nós cumprimos aquela prática que foi proposta, mas rezar sem intenção é um erro grave na oração do Santo Terço. O segundo erro grave que o santo coloca para nós é não ter outra intenção senão terminar a oração o quanto antes. Rezar, como eu já disse, por rezar. Rezar por cumprir tabela. Rezar simplesmente para que amanhã eu possa dizer para alguém que eu rezei o terço ontem, eu rezei o rosário ontem, eu rezei o rosário a semana toda, mas rezei correndo. A minha intenção era cumprir a tabela, era rezar. Não era batalhar, não era lutar, não era interceder. Existe uma grande diferença quando nós rezamos essas duas formas. E o Santo cita também uma prática bastante comum, bastante corriqueira, que é quando nós rezamos tão rápido, com tanta pressa, nós acabamos até comendo, né, entre aspas, ou engolindo algumas palavras. Você já deve ter visto alguém rezando assim, ou talvez nós mesmos tenhamos rezado assim alguma vez. Ele até ensina ali no texto do livro a fazer as pausas adequadas durante a oração do Pai Nosso, da oração da Ave Maria, para que o valor de cada palavra, da saudação angélica e também da oração que Jesus mesmo nos ensinou, sejam valorizadas e tenham o seu efeito adequado na nossa alma. Ele usa um exemplo bastante simples, bastante corriqueiro para nós. Quando nós nos dirigimos a uma pessoa na rua, no grupo, no encontro, onde quer que seja, nós temos a educação de dizer um boa tarde, com todas as letras. E às vezes, para Jesus, para Nossa Senhora, nós corremos e engolimos algumas palavras durante a oração da Ave Maria ou do Pai Nosso. Então, nós devemos nos portar também com o mínimo de educação, com uma postura de um servo que se dirige ao rei e que reze bem, que reze com todas as palavras, sem saltar, sem correr, com as pausas, com a respiração adequada durante cada oração. E, por fim, como eu disse, hoje era apenas para que a gente pudesse complementar e concluir esse assunto. Ele fala algo que é importante para nós, para o apostolado, para essa missão do Leigos pela Fé, que fala justamente sobre a oração pública e em assembleia do Rosário. E é bastante interessante porque ele fala algumas coisas aqui que nós precisamos aprender e guardar. Ele fala assim: de todas as maneiras de rezar o Santo Rosário, a maneira mais gloriosa a Deus
aquela que é mais saudável para a nossa alma e a mais terrível ao diabo, é rezá-lo publicamente em 2 coros. Deus ama as assembleias. Nós lembramos que no céu, os anjos e os bem-aventurados reunidos em assembleia cantam louvores a Deus. Nós podemos dizer que a oração pública do Rosário é uma antecipação daquilo que nós viveremos no céu, na glória eterna, quando juntos, como um só povo, um só coração, nós cantaremos glórias e louvaremos ao nosso Deus. Um ensaio, nós podemos dizer. Os justos reunidos em várias comunidades na terra rezam juntos dia e noite. Nosso Senhor aconselhou expressamente essa prática aos apóstolos e prometeu, nós lembramos no Evangelho, sempre que 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ali ele estaria no meio deles. Quanta felicidade nós devemos ter, então, por ter Jesus como nossa companhia em nossa oração. Para obter essa companhia, é simples. Basta nos reunir para rezarmos o terço. Basta nos reunir para, em público, em grupo, em comunidade, nós possamos rezar o Santo Rosário. Essa é a razão pela qual os primeiros cristãos se reuniam com tanta frequência para rezar juntos, apesar das perseguições dos imperadores que proibiam esse tipo de reunião. Eles preferiam se expor à morte do que faltar à Assembleia para ter a companhia de Jesus Cristo. E por que rezar em comunidade, em público, é mais saudável para a nossa alma? Primeiro, porque quando nós estamos em comunidade rezando, normalmente o nosso espírito fica mais atento do que quando nós rezamos sozinhos e acabamos cedendo àquelas tentações que eu citei anteriormente, a distração, a preguiça, a negligência. Depois, quando nós rezamos em comunidade, as preces de cada um se tornam comuns a todos. Então, quando alguém reza com mais devoção, com mais piedade, o outro nem tanto, essa oração em comum sobe a Deus todas com o mesmo valor. O forte apoia o fraco. O fervoroso aquece o morno. O rico enriquece o pobre. O mal passa entre o bom. Por isso, é tão importante rezarmos em comunidade. Depois, uma observação bastante importante. Quem reza o terço sozinho, em casa, seja onde for, tem o mérito de um terço. Quem reza o rosário sozinho tem o mérito de um rosário. Mas, quando você reza em comunidade, por exemplo, com 30 pessoas, você adquire o mérito de 30 terços ou de 30 rosários. Essas são as leis da reza pública. Quanto mais pessoas, mais méritos. Quantos mais méritos, mais vantagens espirituais. Olha que bacana. Então, no último sábado, quando todos estavam reunidos ali rezando o terço, talvez o Sidney saiba aí o número certo, mas foram os méritos daquele número que cada um dos que estavam presentes adquiriram. Não apenas o do seu terço individual, mas de todo o grupo, de toda a comunidade que rezava junto. E o Papa Urbano VIII, ele concedeu uma indulgência de 100 dias para quem reza o terço em público e dividido em 2 coros, como nós costumamos rezar quando nós rezamos em comum. E, por último, a oração do terço é a oração pública mais poderosa para apaziguar a cólera de Deus e atrair a misericórdia, mais inclusive do que a oração individual.
E a igreja se serviu dessa oração, desse tipo de oração, em todas as épocas de calamidade e de misérias públicas. E dessa forma, um exemplo que o santo cita aqui para nós, que o Papa Gregório XIII, ele escreveu em sua bula que era preciso acreditar piedosamente que as orações públicas e as procissões dos irmãos do Santo Rosário, ou seja, aqueles que eram seguidores, né, de São Domingos, da ordem que ele fundou, contribuíram muito para que os cristãos obtivessem a vitória de Deus, obtivessem de Deus a importante vitória sobre a marinha dos turcos no Golfo de Lepanto, no primeiro domingo de outubro de 1571, a conhecida Batalha de Lepanto, que reconhecidamente, inclusive pelo Papa da época, foi adquirida pela intercessão, pela oração pública do Santo Rosário por aqueles que eram devotos e que propagavam essa devoção, essa prática que hoje nós entendemos que é tão cara, tão importante para nós. O conteúdo que hoje nós iríamos abordar se encerra por aqui, tá? E eu queria, antes de mais nada, voltar apenas, se eu conseguir mostrar para vocês aqui a capa do livro, para mais uma vez recomendar, né, insistir e reforçar que todos leiam esse livro, tá? É um livro bastante fácil de se ter acesso, uma obra de domínio público, né? Então a gente pode ter acesso aí de vários meios e que todos leiam, possam se aprofundar ainda mais nesse assunto, né? E que a gente possa ser também hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo e diante de tudo que propõe esse apostolado, né? Eu Leigos pela Fé, que a gente possa também espalhar ainda mais a devoção. Não sei se vai dar para ver, porque aqui está preto e branco, né? Mas não vai dar para ver, né? Estou dando reflexo. Mas depois eu mando no grupo lá, para a gente poder ter facilidade de encontrar. Tá joia? Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Eu agradeço de imediato, né, pela formação de hoje, muito boa, né, puxão de orelha para todo lado, e né, acredito que vai ser bem útil para todos nós, não só quem está aqui nessa reunião, mas quem estiver assistindo a gravação, né, vai ser de grande valor, né, e vai engrandecer bastante. Eu gostaria, né, antes de encerrar, abrir o espaço, né, para alguém, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, o espaço está aberto. Eu queria dizer que foi uma formação muito valorosa mesmo. E como você falou do Rosário, eu queria recitar um poema que a minha mãe aprendeu do pai dela e é sobre o Rosário. É assim, ó. Havia um pecador tão amigo dos judeus, que até tinha rancor no santo nome de Deus. Tudo enquanto era pecado, ele com gosto fazia, vivia embriagado e jogava noite e dia. Não quis nunca aprender o sinal da Santa Cruz, porque queria viver sem adorar Jesus. Não sabia reza alguma e nem queria saber, jamais pensou vez alguma no fim que havia de ter. Continuando a jogar sem ganhar um só vintém, matava para roubar e não perdoava ninguém. Enfim, o tal pecador era um monstro celerado que infundia terror ao homem mais ousado. O Senhor da eternidade, no intuito de castigá-lo, com poder e majestade, mandou Satanás buscá-lo. O malvado tentador chegou bravo em pleno dia, mas o pobre pecador gritou logo por Maria.
O demônio horrorizado começou a blasfemar, mas o homem desgraçado começou a chorar. Neste aperto apareceu um santo que foi vigário e ao pobre ofereceu um precioso rosário. O aflito pecador no rosário segurou, com o maior fervor que muitas vezes beijou. Satanás observava todo aquele movimento, dava salto e zurrava como se fosse jumento. Quem no auge da tristeza invoca a Santa Maria, alcança o que deseja e logo tem alegria. Sem demora o pecador, com o rosário ameaçou ao cruel tentador que correndo deixou. E disse antes de fugir: Tu me venceste agora, pois não posso resistir este escudo da Senhora. Desde aquele grande dia, o homem mudou de vida e com grande alegria consagrou a Mãe querida. Ela mesma ensinou o modo de bem rezar. O rosário que lhe mandou foi a fim de o consolar. É um singular encanto de Maria proteção. Ficou sendo um belo santo o pecador de então. Quem quiser ter alegria neste mundo enganador, deve sempre amar Maria com respeito e com ardor. E quem quiser se salvar sem sofrer nenhuma aflição, deve sempre praticar do rosário a devoção. O rosário é forte escudo contra a serpente infernal, que nos preserva de tudo que pode nos fazer mal. Então, eu achei ela bem propícia para o que nós aprendemos hoje, né? E foi muito, muito bom mesmo. Era isso, minha parte. Obrigado, Nalina, pelo seu comentário. Muito bonito, né, esse poema aí. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Vou comentar, vou fazer a minha parte, né, vou comentar a respeito, né, de pedir o auxílio, né, para o Espírito Santo, né, algo que foi dito aí realmente, né, a gente, em tudo na vida, a gente tem que pedir o Espírito Santo para estar conosco, né, o Espírito Santo que nos conduz e faz, né, facilita que as nossas obras sejam perfeitas, né, então a gente não consegue fazer as coisas por nossos méritos, mas porque Deus nos capacita, né, então é importante essa questão de nós pedindo para o Espírito Santo, né, antes do texto do Rosário, né, e também mencionar, né, a questão né, da oração, né, em comunidade, né, a oração pública, né, realmente, né, tem a questão das indulgências, né, por exemplo, a indulgência tem orações que são públicas, né, então as orações públicas são, né, de grande agrado a Deus, né, e muito, muito interessante essa questão do mérito da oração, né, sozinho é o mérito de um terço, de um rosário, né, e em comunidade é o mérito de quantas pessoas estiverem, né, e aí a gente, né, reforça, né, o convite não é só, vamos chamar o máximo de pessoas só para ficar bonito na foto, não, principalmente, né, também, né, para ajudar, né, na vida espiritual da pessoa, né, das pessoas que forem para lá, né, ajudar, né, direcionar a pessoa para o caminho certo e buscando sempre a salvação de cada alma, né. Sidney, é uma observação até que eu esqueci de citar. Tem outras indulgências, né, atreladas à prática, né, do rosário. Eu citei essa porque ela está ali entre os benefícios, né, entre os citados no livro, mas tem outras que eu não trouxe aqui, mas que num outro momento, ou por escrito, eu acho que é algo que é bom a gente até ter por escrito, né? A gente divulga, né, para todo mundo, para todos os participantes, que eu acho que é algo importante também da gente saber. Com certeza, né, a gente vai criar uma postagem que é de carrossel, né, no nosso Instagram, a respeito dessa questão aí. Pode ter certeza que a gente vai divulgar alguma coisa nesse sentido. E só mais um ponto, né, que eu gostaria de levar, né,
conhecimento de todos aí, é a questão da intenção, né, que foi um outro ponto que me chamou a atenção, né, essa questão de, né, a gente faz automático e esquece, né, de deixar explícita, né, a intenção. Né, e você falou bem a questão, né, como se você estivesse indo numa guerra, vou entrar na guerra aí, vou lutar, mas não vou defender ninguém, você vai só para poder sair atirando, não faz muito sentido, né, o que dá força não é a arma que você, né, tem um ditado, deixa eu ver se consigo lembrar, né, a pessoa vai na guerra não é para atacar as pessoas, mas para defender quem está atrás, é mais ou menos isso. E aí, né, essa questão da intenção é muito importante. O padre Leonardo Wagner, né, não sei se vocês acompanham, tem alguns vídeos curtos, né, nas redes sociais deles, e um dos vídeos, né, são dicas, né, para poder rezar o terço, ou o rosário, né, mas principalmente o terço, né, é a questão das intenções. Ele falou algo parecido como isso, e de ter uma intenção, se não me engano, para cada mistério, e principalmente no quarto mistério dedicar para alguém mais próximo, ou a intenção principal deixar no quarto mistério. Quarto ou no terceiro, se não me engano. Porque aí você chegou no meio ali, né? Ah, não, vou rezar o texto por essa intenção, completou ali o quarto, ah, não, eu já fiz o quarto e agora completo o quinto. São métodos, né, para ajudar, né, as pessoas a estarem rezando, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Boa noite, pessoal. Eu Boa estava prestando noite. atenção. O Eduardo falou sobre o rosário. E um pouco do que ele falou foi o que eu vi no Instagram hoje, até postei. Postei sobre isso. Como é importante rezar o rosário. Até o diabo fala como é importante, né, o rosário. Pra gente conseguir muitas coisas, né? Isso das intenções, eu não tinha pensado nisso, nessa parte eu não sabia de rezar sem intenções. Sem falar as intenções, mas eu nunca rezei sem falar as intenções. Fora as que já está escrito na Bíblia. E sempre temos intenções, né? É sempre bom a gente rezar por nós, agradecer pelo dia, rezar por outras pessoas também. Sempre tem gente precisando de nossas orações. E outra coisa também, ele falou que eu concordo, que nos ver direto, quando eles rezam o rosário. O rosário rezou esses dias atrás, eu que inventei lá. Mas o terço, que é mais rápido, eles rezam correndo. Parece assim, pra acabar logo. Rezam muito assim, de má vontade mesmo. E eu não acho isso certo. Nem eu, nem o Adriano não concordamos com isso, de ficar rezando de má vontade, porque é uma coisa muito séria, muito sagrada pra rezar assim de qualquer jeito. Só pra dizer que rezou muito rápido. Isso não é nada bom, nada certo. Mas é bom, assim, igual falou, às vezes a gente desanima de rezar em casa, tem uns afazeres, acaba ficando tarde, fica cansado e acaba que nem consegue rezar um terço inteiro, mesmo sendo só 20 minutos. E esses em comunidades também é bom porque um encoraja o outro, né? Às vezes tem alguém precisando de rezar, aí acaba ajudando. E é melhor também, né? Melhor coisa que tem que fazer hoje em dia, né? É rezar do que fazer qualquer outra coisa boba, errada. Igual você vê, na maioria das vezes tem show em São João, tudo quanto é lugar, show. E música mundana, né? Enche de gente. Agora você chama pra rezar, nem sempre enche de gente, né? É muito difícil. Mas foi bom, o assunto de hoje, bem interessante. Do Rosário, que tá muito esquecido, né? Muita gente prefere ficar no celular, vendo as coisas na televisão, do que rezar. É o que é tão importante que até é rápido, né? E essa questão da intenção, né, de rezar rápido, né, se está sem vontade, né, às vezes o que pode ser feito, né, assim, seria um quebra-galho, seria, né, rezar o texto na intenção de pedir a Deus a graça, né, de ter a vontade de rezar,
Isso também é uma intenção, né? Então, às vezes, né, vamos tentar ali, hoje eu vou rezar, tô com pressa, não sei o quê. Não, então já, né, melhor não rezar nada do que rezar um corrido, né? Então, você vai conseguir só rezar corrido, então, né, que seja na intenção, pedindo a graça para conseguir rezar melhor, né? Eu acho que, acredito que seria, né, uma intenção válida, né? E aí a gente, né, conta com a misericórdia de Deus, né, para nos dar a graça, né, de seguir firme na caminhada, né? Me corrijam se eu estiver errado, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Ou me corrigir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nada, nada. Não, tranquilo, então. Mais uma vez agradeço, então, né, cada um que está presente aqui. Né, agradeço também, né, quem estiver, né, assistindo a gravação, né, se puder deixar o like aí, fazer alguma pergunta nos comentários. Assim que possível, a gente vai responder. E agradecer imensamente ao Eduardo, né, o Eduardo Resgala, né, que disponibilizou de estar conosco aí. Tá corrido, não tá fácil para ninguém, né, para ele também não. E aí eu vou convidar todos aí para rezar, né, uma Salve Rainha em agradecimento, né, pela reunião de hoje, né, e também em agradecimento, né, pelo sim de cada um que esteve aqui e pelo sim do Eduardo Resgala, que se dispôs a estar conosco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? A gente vai encerrando por aqui e vamos encerrar a formação, né, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado para todos vocês aí.